gente, tudo bem? Meu nome é Liliane Souza, eu sou psicóloga clínica, eu tenho mestrado e agora eu estou no doutorado em Psicologia Clínica e Cultura no Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília. Eu estudo masculinidades e homens, mas eu queria contar para vocês como que eu cheguei nesse tema, de estudos e por que esse tema me chama tanta atenção. Desde a época da minha graduação, tinha uma coisa que me deixava muito curiosa, muito incomodada ao mesmo tempo, que era todas as vezes em que eu atendia homens, eu sentia que existia ali uma certa resistência, uma certa dificuldade de acessar a esses homens, de que eles estivessem de fato ali dentro daquele processo terapêutico. E eu não entendia exatamente o porquê. E aos poucos, onde eu fui me aproximando de alguns estudos teóricos, eu comecei a ter curiosidade maior, a querer estudar e entender um pouco mais como que funciona, os homens. A gente é muito acostumado a ouvir, falar muito sobre as mulheres, sobre as dificuldades que as mulheres passam, principalmente em relação ao machismo, em relação a uma sociedade patriarcal, mas e os homens? Então, hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre isso. Eu fui convidada para falar especificamente sobre como essa ideia de ser homem na nossa sociedade pode colocar a saúde dos homens em risco. Você já parou para pensar nisso? Mas antes disso, eu queria fazer um raciocínio aqui com vocês, e vocês me acompanham. A sociedade, de uma maneira geral, ela espera sempre comportamentos, determinadas atitudes das pessoas. Então, quando a gente para pensar o que é esperado de um homem, como que um homem deve ser? Eu tenho certeza que você deve ter pensado já algumas coisas aí na tua cabeça, mas eu vou enumerar algumas para ajudar. Quando a gente pensa em ser homem, a gente pensa que um homem precisa ser forte, um homem precisa ser viril, ele às vezes inclusive precisa demonstrar uma certa agressividade, ele precisa trabalhar muito, ganhar dinheiro porque é ele que sustenta a casa. É esse homem que ao mesmo tempo ele precisa ser garanhão, pegar muitas mulheres, ter essa vida sexual aí ativa e todos esses processos aí que fazem parte dessa afirmação do que é ser homem. Mas não é só isso. Existe um outro lado também, que é o que os homens não devem ser. Os homens são ensinados que eles não podem chorar, que eles não podem demonstrar fragilidade, vulnerabilidade, nada que de certa forma possa aproximar, possa dar margem para que ele seja comparado a uma mulher ou a algo que é do universo feminino. E o que acontece quando a gente ensina os meninos a serem homens dessa maneira? Eles se endurecem, eles enrijecem, eles se fecham e eles entendem que eles precisam vestir essa estética de super-herói e se fechar nela. Logo, homem não sente dor, homem não adoece, homem não fica triste, homem não chora, homem não compartilha o que ele pensa ou o que ele sente. Tudo isso é ensinado. E como que isso pode afetar a saúde dos homens? Quando eu falo de saúde, eu estou falando não só da saúde física, mas também da saúde mental. E além disso, quando a gente pensa em saúde, é muito comum a gente pensar que saúde é a ausência de doenças. Mas na verdade não. A saúde, existe um conceito muito abrangente e esse conceito, ele envolve o seu bem-estar. O que dentro da sua vida, dentro da sua realidade, dentro das suas condições, é possível ser feito, é possível ser incluído na sua vida para que te promova esse bem-estar e você alcance esse processo de saúde.
Então, falando um pouquinho sobre essa ideia de saúde, eu queria colocar agora para vocês pensarem como a saúde pode ser colocada em risco, como a saúde dos homens é colocada em risco quando a gente se baseia somente nesses aspectos de como um homem deve ser. Eu vou apresentar alguns dados aqui que talvez vocês não saibam. 76% das doenças que acometem os homens, e aí doenças que se agravam e chegam à morte, elas poderiam ser evitadas se tivesse acontecido um processo de prevenção ou de acompanhamento. Na área da saúde a gente chama isso de atenção primária. E na verdade, dentro da população brasileira, né, uma pesquisa feita pelo IBGE, somente 60% dos homens fazem algum tipo de consulta preventiva. Aquela consulta de acompanhamento que você fala assim, deixa eu ir ali fazer um check-up, deixa eu ir ali fazer um exame médico, né? Dar uma revisada ali no corpo, ver se encontra alguma questão, né? Assim, que tem algum problema ou não, só para ver se está tudo ok. É esse processo preventivo que ele acaba não acontecendo. E aí, o que acontece? Nós temos somente 8% da população masculina que chega até a idade de 60 anos ou mais. Você sabia disso? Então, se você está aqui assistindo a esse vídeo, você já é uma pessoa fora dessa curva aí dentro da população masculina brasileira. E por que isso acontece? Existem vários estudos que fazem um comparativo entre homens e mulheres. E esses estudos, eles mostram que os homens eles estão mais expostos a fatores de adoecimento, ou seja, eles adoecem mais, né, doenças graves e crônicas, e muitas vezes, né, eles chegam à morte. Então, os homens eles morrem mais do que as mulheres. Por que isso acontece? Isso que eu queria que vocês pensassem junto comigo, e tem a ver com aquele tema, né, que eu comecei falando, essa lógica do que é ensinado ser homem. Se eu não posso admitir que eu sinto alguma dor, se eu não posso admitir que o meu corpo pode adoecer, porque isso seria entendido como fraqueza, como vulnerabilidade, como fragilidade, logo eu não vou procurar ajuda, logo eu não vou procurar um autocuidado. E aí quando chega num limite extremo, que é quando não se pode mais ali aguentar, né? Porque precisa se admitir que existe alguma coisa errada, existe algo que está ali fora do lugar, né? No corpo, não está funcionando exatamente bem, se descobre, né, o adoecimento numa fase já muito avançada, numa fase muito grave. Isso tudo eu estou colocando a partir do adoecimento físico. E se a gente falar do adoecimento mental, né? Quando a gente fala da nossa saúde mental, os homens ao longo da vida, eles são ensinados a não verbalizar, a não expressar as emoções, a não falar sobre o que eles sentem, como eles pensam, né? Nesse sentido mesmo emocional, no sentido do que guarda ali dentro. E aí, você vai acumulando dores, acumulando vivências de vida, acumulando sofrimentos, acumulando dificuldades. E quando a gente guarda demais, quando a gente não coloca para fora, alguma coisa acontece dentro da gente. E normalmente é um fator de adoecimento. Então, muitas pessoas esperam, né, chegar num nível muito extremo para procurar uma ajuda profissional de uma psicóloga, de um psicólogo, sendo que também poderia ser algo evitado. Um dado que existe, né, e que eu posso falar também da minha experiência pessoal, é que somente cerca de 10% dos meus pacientes são homens. Por que isso acontece, né? E dentro desse número, eu posso contar nos dedos a quantidade de vezes que eu atendi homens acima de 60 anos. Porque
os homens não aprendem ao longo da vida a cuidarem de si, a cuidarem das próprias emoções, a cuidarem do corpo. E hoje eu estou aqui para falar que isso não é sinal de fraqueza. Isso não é sinal de vulnerabilidade. Isso é sinal de afeto, de autocuidado, de amor, de olhar para o seu corpo. Na nossa sociedade, a gente também aprende que esse ato de cuidado, ele é muito atrelado às mulheres. Então, existe uma lógica de terceirizar o cuidado, né? Então, os homens, de uma maneira geral, quem marca uma consulta, normalmente é a mulher. Se a mulher não pergunta, né? Eu acho que você, por um acaso, deve estar sentindo alguma coisa. Será que não é o caso de marcar uma consulta? Não, tá tudo bem, né? Então, existe esse processo de que o cuidado, normalmente, ele é associado ao feminino. Então, isso também é mais uma coisa que acrescenta a essa dificuldade, né? A esse afastamento dos homens para olharem para si e para cuidarem de si e do próprio corpo. Então, não terceirizem o seu cuidado, né? Não se aproximem dessa lógica de que cuidar de si e cuidar do próprio corpo é sinal de fraqueza, é sinal de vulnerabilidade. Na verdade, é o oposto. É o sinal de que você se preocupa com você mesmo, de que você é responsável por você, pela sua existência. E eu tô falando tudo isso, né, sobre o que a sociedade espera de ser um homem, como que os homens vivem, né, a vida nesse processo de não se cuidarem, de não olharem para si, ou de esperar o cuidado de outras pessoas, né, para ele. Mas como que se chega nessa situação? Como que é aprendido esse modelo de ser homem? Então eu queria contar uma história para vocês. Imagina um casal, né? A mulher fica grávida. A primeira preocupação de todo mundo é menino ou menina? Por quê? Tem diferença? É ser humano. Mas socialmente a gente é ensinado que existe diferença. E aí, antes mesmo desse bebê nascer, a gente já coloca uma série de expectativas, uma série de caixinhas que esse pequeno ser humaninho vai precisar se encaixar. Se for homem, eu já começo, né, a introduzir brinquedos que têm relação com carros, com construção de prédios, com aventuras, né? Com tudo que o mundo teria para oferecer. Com super-heróis, com força, né? Sem nenhuma fragilidade. Sem nada ali que possa dar margem para falar sobre si, como se sente, sobre reflexões sobre a vida. Então é sempre exigido, né, esse lugar de intelectualidade, de aventura, né? E aí, a criança ela vai crescendo e vai, né, aprendendo isso, introduzindo tudo isso, e tudo isso vai fazendo somatórias na construção da identidade dela, na construção da subjetividade dela, né? Na psicologia a gente chama de subjetividade, que é quando existe esse processo de construção, né, da personalidade, de aspectos sociais, do contexto onde você vive, tudo isso contribui para quem você se torna como ser humano. Mas como que acontece a construção dessa subjetividade, da identidade feminina? É exatamente o oposto disso. Quais são os brinquedos, né, que as meninas recebem? É boneca, é um carrinho de bebê, é vassourinha, rodinho, né, para aprender a limpar a casa, para aprender esse processo de cuidado. Tudo muito rosa, muito delicado. E aí ela começa a se voltar para si, para o cuidado, né, para esse cuidar ali do que está ao redor. Então a gente consegue ver essa discrepância, né? Os homens
para o público, para a racionalidade, né? Para a aventura, e as mulheres para o cuidado de casa, para o cuidado dos filhos, para o cuidado dos seus, né? Coisas ali relacionadas ao que é dito como feminino. Mas vamos voltar para a história desse menino. A partir ali de uma certa idade, quase se aproximando da adolescência, ele começa a se afastar do universo feminino, né? Até aquele momento ele faz parte do universo feminino porque ele depende do cuidado da mãe, ele, né, vai, por exemplo, num shopping, no banheiro, né? Ele entra no banheiro feminino junto com a mãe, mas a partir de uma certa idade já começa a ficar estranho, já começa a haver esse distanciamento. E aí esse menino, ele começa a se aproximar do que é o universo masculino. Existe uma teoria, né, sociológica, que a gente estuda muito dentro da psicologia, que é a construção social do que é masculino, né? E essa construção, nesse processo, existe uma coisa que é apelidada do nome de a casa dos homens, que é o quê? Os ambientes onde socialmente somente os homens frequentam, né? E o que acontece nesses ambientes onde só existe a presença dos homens? São nesses ambientes onde esses meninos ali, projetos de homem, aprendem, né, a exercer essa virilidade, a exercer essa força, a exercer, de certa forma, essa autoestima muito alta, né? Essa vida de aventura, essa vida para o mundo, a querer e a entender, né, de que as mulheres podem ser possuídas e que quanto mais mulheres, melhor, porque tudo isso vai reforçando cada vez mais o seu status ali de ser homem. E aí vai passando os anos e os anos, e aí você vai vivendo e vivendo e vivendo aquele menino lá de antes da barriga ali da mãe, né? Que já era idealizado essa expectativa e determinados tipos de comportamento que ele, por ser homem, deveriam ter. E aí vão passando anos, e a gente chega nessa idade, né, de 60 anos ou mais. Imagino que você possa ter passado praticamente a sua vida inteira dentro desses padrões que eu falei, dentro desses exemplos que eu dei. De alguma maneira você deve ter relacionado alguma memória da sua infância, alguma memória da sua adolescência, alguma memória da sua juventude. Mas não é porque você passou a sua vida inteira vivendo dessa maneira que você não possa mudar alguma coisa. E hoje eu queria te convidar a ocupar esse lugar, o lugar de mudança, o lugar de olhar para si, o lugar de se permitir falar sobre como você se sente, o lugar de se permitir expressar as suas emoções, demonstrar atitudes de afeto, cuidar de si, cuidar do seu próprio corpo, ser responsável, não colocar você mesmo em risco. Se você chegou até aqui, se você chegou a essa idade, você já é uma pessoa que foge da curva. Eu não sei se você se lembra do que eu falei um pouquinho no início. Somente 8% da população masculina brasileira chega nessa idade. Então ainda dá tempo de se cuidar, ainda dá tempo de olhar para você e ter um pouco de afeto e de autocuidado.